Ou seja, nós aqui, das instituições de ensino, das academias, né, variadas, aqui reunidas em diálogo, o que nós podemos ainda desenvolver do muito que já fazemos ou que podemos fazer. Aí entra, colhendo um pouco também do que Carla e Fernando levantaram, um bom conceito de cultura, não antropológico, que descreve etnograficamente comportamentos, características, mas assim da produção, da criação cultural. A cultura com consciência é educação acelerada, e nós precisamos acelerar. Nós precisamos reconstruir afetos e ideias, né, que não são apenas identidades, são sonhos, são formas de viver, são felicidades também. E, então, eu creio que nós, educadores, precisamos compreender ainda mais amplamente as relações possíveis com as linguagens, com as atividades, com tudo que a cultura realiza no teatro, na música, na dança, na fotografia, no cinema. Creio que nós podemos, sim, ampliar a presença curricular desses elementos nos órgãos que produzem e difundem cultura na universidade, que já tem uma tradição de engajamento, de lucidez, de humanismo, e que podem, sem dúvida, ampliar isso, porque eu noto que há uma carência hoje de recuperação de uma memória do patrimônio cultural importante, que não é apenas o relógio aquele, não, ele se tornou apenas um símbolo, mas de algo muito maior, que está, nesse momento, relativamente perdido. Um outro tema é o tema da democracia, da isonomia, da produção de parâmetros equalizadores em nível ético, social e também econômico, para os quais é preciso avançar muito. O Brasil não é um país de desigualdades, é um país de iniquidades. É atenuante descrevermos a desigualdade, né, que existe, claro, mas é muito mais grave o que nós temos. E, para isso, evidentemente, não resolve o assistencialismo, embora ele seja necessário e urgente, mas será preciso densidade conceitual para nós, efetivamente, formularmos de um campo democrático o ideário das reformas, porque nós conhecemos largamente como a direita e o liberalismo financista e o PIG, né, Partido da Imprensa Golpista, imprensa marrom em geral, raptam também a palavra reforma para realizar os arranjos que lhes favorecem, o acúmulo do capital. Isso houve nos últimos anos, o golpe foi movido por esses ideais, né? Enfim, por essas metas, né? Por essas finalidades. E se nós agora vamos avançar no tabuleiro, e está dada essa chance, nós temos também que formular e propor isso com densidade política e conceitual em esfera pública. E também veio com isso uma má ideia de que a extensão é a universidade se estendendo, e não é, é a universidade dialogando. Então, ela tem que estar ouvindo, compreendendo, aprendendo linguagens, né? E, com isso, enriquecendo seus paradigmas, o ensino, a pesquisa e tudo mais. E não houve essa compensação ainda, né? Acredito que as políticas públicas deveriam entender o artigo 207 da Constituição, quando fala que a Universidade Pública Brasileira é a união realizada pela União Dissolúvel de Ensino, Pesquisa e Extensão. Mas é preciso ampliar o papel da interação universidade-sociedade. É ele que pode nos ajudar a atuar construtivamente e nos transformar diretamente nesse convívio. E entendermos que há e houve na nossa universidade bolsonarismo ativo no corpo docente. Pavorosamente. Isso é inadmissível. Inclusive, naqueles elementos mais nocivos, mais absurdos, que é o anticientificismo e o anti-humanismo. Então, a que se deve esse fato? Ainda não sei estatística, mas a gente sabe que em alguns institutos predomina o bolsonarismo, em outros ele viceja, mas ele não deveria existir, porque ele é um discurso antiacadêmico, anti-humanista, anticivilizacional.
Então, há uma questão séria. Claro, não estou falando aqui em tribunal de Nuremberg, né, em caça às bruxas e tal, mas há um desafio de educação cultural, de civilidade, né, meu caro Roger? Talvez nós devamos assim, oferecer mais condições para que toda a comunidade acadêmica tenha um desenvolvimento ético e crítico à altura. E nós recusamos há muito tempo, décadas já, o currículo básico, que chegou a nós impregnado de metas da era militar. Né? Então, tinha um caráter assim, um pouco educação moral e cívica para o 3º grau. Não tinha possibilidades importantes. Hoje nós vemos que um dos danos causados na sociedade, pela era obscura, foi um ataque ao cientificismo, ao conhecimento científico. Então, nós notamos que a sociedade não conhece o método científico, as suas virtudes, não conhece, e acha que são os cientistas como podem ser os pastores, os homens do agro, os opinadores, quaisquer que sejam, e não é assim. Então, assim, quem é que tem que construir as condições para a educação científica da sociedade? Somos nós, né, que atuamos nesse campo. Mas nós não fazemos isso para a nossa comunidade. Eu acho que nós temos que pensar curricularmente a construção de um nível básico que inclua questões de ética e conhecimento e domínio dos fundamentos do método, que é o pensamento científico, a epistemologia científica. O que o Fernando Seffner quer dizer quando fala de uma universidade laica? Nós temos um assédio confessional em toda a história do Brasil, e sobre o ensino, então, é uma violência mais que um assédio, não? Então, o que nós poderemos fazer isso? Em algum momento, teremos que reconstruir a nossa base curricular, porque o que nós oferecemos como formação para a sociedade pode melhorar e pode incluir esse ponto. E eu creio que nós, tendo alunos com essa carga crítica, eles vão nos ajudar a curar esses professores doentes que se tornaram bolsonaristas. E nós temos que resolver isso também, em algum momento. Eu convido a Durgs a manter este fórum aqui inaugurado, que ele não seja apenas circunscrito ao Fórum Social Mundial, embora seja importante, mas que ele ajude a alimentar uma atitude de construção, reconstrução, democracia, conhecimento, cultura, para transformar essa sociedade. E logo.